Olá! Hoje é dia da gente falar de uma família fazendo história no mercado varejista. O meu convidado de hoje é um especialista em qualidade, produtividade, competitividade, natural de Paraí. O filho do seu João e da dona Auxília é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pelo Ensinos, em Administração pela Fevale. Marido da Lisiane é diretor das lojas Paludo. Pai da Fernanda e do João Felipe, é vice-presidente de qualidade e competitividade da CI de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha. Hoje teremos uma conversa de peso com Davi Paludo. Seja muito bem-vindo, Davi, para essa conversa de peso. Maravilha. Eu que agradeço assim, o convite de estar aqui junto com você para divulgar um pouquinho do que a gente vem fazendo dentro do segmento, que o nosso segmento é o varejo. Ô Davi, natural de Paraí. Natural de Paraí. Alguém conhece Tudo Paraí? Tudo começou em Paraí, né? Sim, tudo começou em Paraí. Alguém conhece Paraí? Bom, Paraí é uma cidade um pouco além de Veranópolis, a terra da longevidade, e que na época, quando nós iniciamos nosso negócio, a cidade tinha 4.500 habitantes. Então você imagina uma cidade de 4.500 habitantes que não dispunha de uma loja especializada em calçados. E aí foi o norte que meus pais encontraram de colocar uma loja com calçados femininos inicialmente, depois foram abrindo para outros segmentos, justamente porque na cidade não tinha esse produto. Aí meu pai, ele diz no nosso livro, que nós vamos falar um pouco do nosso livro também, ele fala no nosso livro que os comerciantes diziam que eles tinham calçados, mas os calçados que eles tinham, na verdade, eram bota 7 légua, era conga, quichute, havaianas e assim por diante. Mas a moda, especificamente, que foi o segmento que eles iniciaram, a cidade não tinha. Então, vocês imaginem uma pessoa sem experiência, dentro do segmento, meus pais, sem experiência, fazer e ter a coragem de empreender. Eu admiro muito esse lado empreendedor dos meus pais, porque eles tiveram uma coragem, assim, ímpar, de iniciar um negócio numa cidade tão pequena, tão longínqua. Falar em moda lá em Paraí, né? Falar em moda lá na cidade de Paraí. E graças a Deus, eu acho que o nicho específico que eles buscaram na época, ele trouxe o resultado para a empresa que nós somos hoje, né? Então, a cidade de Paraí foi nosso berço. A nossa primeira loja foi ao lado da igreja, justamente nos finais de semana, quando que depois da missa dominical, a gente se postava por ali e tal, né? E os clientes procuravam e a gente vendia. Então, o domingo passou a ser um dos dias mais interessantes da semana em termos de faturamento. Mas assim, ó, nem tudo são belezas. A nossa cidade, Paraí, e nós especificamente, nós iniciamos com a atividade empreendedora do meu pai, que ele era taxista. Ele tinha uma pequena área de terras. Desculpe. Ele fabricava telas e ele cultivava uma pequena área de terras. Multi-empresário. E a minha mãe, no mesmo momento, era diretora de escola. Todos nós, irmãos, nascemos, sabe aonde? Numa escola pública, na época do Brizola, em que eles permitiam que o diretor de escola morasse na escola. Anos depois, nós nos mudamos para a cidade de Paraí, que daí, então, ficamos junto com nossos avós, e a partir daí, todos os fatos foram transcorrendo. Mas uma coisa a ser notada, nessa época eles eram multi-atividades, os meninos iam crescendo e iam entrando no negócio de uma forma natural. E aí o meu pai conta também no livro, ele diz assim, que eles faziam, não com tanto entusiasmo, as atividades da agricultura, outras atividades, mas quando que iniciou a loja, parece que todos brilharam o olhinho. E todos, graças a Deus, seguiram o mesmo segmento, seguiram dentro do ramo comercial varejo, e hoje nós formamos então essa empresa que são as lojas Paludo. Chegando aos 50 lojas. Davi, quando é que tu lembra dos teus primeiros passos lá dentro da Paludo, lá em Paraí? Bom, aí tem uma história bem peculiar. Naquela época a gente tinha uma pequena área de terras e a gente fazia, lavrava a terra com junta de bois.
E nós mesmos plantávamos, nós mesmos fazíamos a colheita. E o que nós plantávamos? Soja, milho, trigo, além de, digamos lá, pasto, enfim, coisa para os animais que a gente também tinha. O excedente da produção era vendido e parte disso ia para a produção dos animais que nós tínhamos. Sempre tinha, digamos assim, um pequeno grupo de porcos, vacas e assim por diante, né? Galinhas, coisas do interior, né? Então a gente produzia isso tudo. Naquela época, nós tínhamos uma terra que tinha bastante pedras. E por causa das pedras, nós tínhamos que lavrar com os bois. Quando chegou o primeiro trator na cidade, aí o meu pai chamou e ele lavrou a roça. Só que sobrava muitas coisas por fazer próximo das pedras. Minha irmã e eu, com uma carroça de 2 rodas, colocamos as pedras e levamos num banhado. Só que a gente queria limpar aquilo. Então, pedras pequenas ou grandes, nós fazíamos isso com naturalidade. E aí eu fiz um esforço exagerado e eu não pude continuar porque eu tinha um problema muito grande na coluna. E então, digamos assim, já que não pode fazer um serviço pesado, então vamos iniciar atividade no comércio. Confesso para ti que quando eu tinha 14 anos nessa idade, confesso que foi um momento um pouco difícil, porque, poxa vida, a gente é do interior, eu era bastante tímido, claro que a gente estudava, etc., mãe professora, mas a timidez me acompanhava. E aí, naquele momento, tu ir lá atender clientes, como, digamos assim, tu nunca fazia aquilo, é uma coisa bem diferente, né? Então foi um grande desafio, e tem um fato que o meu pai narra no livro, que foi mais ou menos assim. Uma senhora veio um sábado pela manhã comprar lingerie, calcinhas. Bom, eu estava lá, o pai disse, atenda. Eu atendi essa senhora. Eu demonstrei e no final vendi 2 unidades, 2 peças para ela. O meu pai me olhou no final e disse assim, ô guri, tu tem jeito para coisa. Gostei do teu atendimento. Então imagina o quanto vale um elogio para o menino que está iniciando uma atividade. Imagina. Então isso são tudo coisas que a gente grava. E o teu vermelhão ainda, gente. Como? O teu vermelhão para atender essa senhora aí. Para um homem tímido vender lingerie é uma superação. Não, é verdade, é verdade. E isso acontecia não só com ela. Eu acho que era a primeira coisa que eu tinha que enfrentar na época era a timidez de atender o cliente. Para depois desdobrar. Mas ao longo do tempo as coisas vão acontecendo de uma forma natural, a gente vai evoluindo, crescendo e eu confesso para ti que eu não me vejo em outra atividade a não ser o que eu faço. Eu adoro o ramo, eu adoro a atividade que eu faço. Gosto muito, levanto cedo, digamos assim, curto o meu trabalho. Chega o final de semana, eu não estou cansado. Por quê? Porque quando você faz o que você gosta, teoricamente você trabalha menos. Ou trabalha com alegria, trabalha com prazer. Então as coisas para mim no trabalho são bastante significativas no sentido de, digamos, de fazer uma coisa que eu realmente gosto. Eu amo o meu trabalho. A gente usa de metáfora esse negócio de tirar a pedra do meio do caminho. Tu fez isso de verdade, né? Porra, mas agora... a vida acabou sendo isso o tempo todo, mesmo que as costas prejudicadas. Né? O que eu posso te dizer... Metaforicamente, depois disso. Sim, né? metaforicamente. Mas o que eu posso te dizer é que conforme o tempo vai evoluindo, as coisas vão mudando de cenários, você tem sempre novos desafios. Um Pedrão já não parece mais tão grande assim, é isso? O que nós temos que enxergar, Rodrigo, é mais ou menos assim. Imagina que você está navegando no oceano e aí você vê um iceberg na tua frente. Aí está enxergando o quê? A parte de cima da água. Mas a gente não sabe o que está por baixo. Então, se você imaginar o nosso cenário do varejo ainda, imaginar o cenário da nossa região como um todo, do nosso país como um todo, nós estamos vendo a parte de cima do iceberg. A parte de baixo... Que já não é bonitaça, né? Já é um desafio. É um desafio, mas a parte de baixo é o cenário, são as oportunidades. Opa. E essas oportunidades, aí eu chamo a atenção porque quanto maior o nível cultural da nossa população, mais massa crítica nós temos no nosso país para produzir coisas e exportar produtos com valor agregado. A gente pode perceber que até hoje nós vendemos minérios, vendemos soja, propriamente carnes, assim, in natura ainda. Verdade. Então, o quanto poderia gerar de riqueza se fosse processado no país e exportado para fora. E me surpreendeu, claro que tem a questão da religião, mas exportar gado vivo é estranho, né? Poderia ser tudo processado e enviado conforme os países têm, por exemplo, suas características e peculiaridades. Mas, enfim, nós somos um Brasil de oportunidades. A nossa região é uma região de oportunidades. O que nós temos que fazer é fazer o que nós fazemos bem feito. Tu está falando da nossa região. Da nossa região.
Mas a gente sabe que a Paludo nasceu lá, do ladinho de Veranópolis, né? Paraí, Serra Gaúcha, frio, aquela coisa toda. Como é que foi essa vinda para cá? Hoje, a maior parte dessas lojas estão aqui. Sim. A gente tinha a nossa primeira loja em Paraí, já tínhamos uma filial na cidade de Nova Bassano. E então, naquele momento, o meu irmão viajava para a região para compra de calçados. O meu irmão Elias, ele viajava para a região e ele percebeu aquele alto fluxo de pessoas pós os horários, por exemplo, meio-dia, final da tarde. E uma das fábricas que eu vou lembrar aqui é a fábrica Irmãos Miller, do qual fabricavam um famoso tênis na época, o tênis Motoca. E essa fábrica, e arredores, Centenário e outras, enfim, Ineri, que tinha na região ali, tinha um grande fluxo de pessoas. Ele pensou, pô, se naquela cidade tão pequena como nós temos, a gente está tendo resultados, como é que não vai dar certo o negócio aqui? E naquele exato instante, eu cursava Direito em Passo Fundo. Isso me demandava um tempo muito grande de ida e volta. Então, de 3 a 4 horas por dia de trânsito. Então, meu irmão disse assim, vamos colocar uma loja lá em Novo Hamburgo, você acompanha essa loja, estuda mais próximo de você, que eu concluí meus estudos na Unicinos, a Faculdade de Direito. E aí, então, nós colocamos a primeira loja de calçados em Canudos, na Rua Bartolomeu de Gusmão. Para você ter uma ideia, essa loja tinha 36 metros quadrados. Uma lojinha. Uma lojinha. E nos fundos ainda nós colocamos uma divisória. E nessa divisória que nós colocamos, a gente ainda colocou 2 beliches e uma caixa de papelão, que era a nossa mesa, onde nós colocávamos os mantimentos, assim, acessórios de café, como açúcar e coisas do gênero. Passaram-se alguns anos, a gente locou então um quarto para morar. Depois disso, aí, então a gente estabeleceu na Bartolomeu de Gusmão, um pouco no início da avenida, o primeiro prédio, enfim, aí a gente já tinha outra condição. Né? Já era sede própria daí? Já era sede própria aqui em Novo Hamburgo. Na Bartolomeu de Gusmão, número... Aquilo ali era um mar de gente no meio-dia, né? Era de um uniformes mar de gente. azuis, né? Gente... De todas as fábricas de calçado. Como a gente pode imaginar um cenário que foi, né, digamos assim, a gente perder competitividade para outros países? Mas, enfim, é uma questão de mercado e a gente percebe que isso, ao longo do tempo, é cíclico. O empresário, em via de regra, ele acha que nunca vai terminar o momento que ele está vivendo, né, Paulo? Não, e nós vivemos o boom aqui da exportação de calçados. Se a gente lembrar um fato aqui, eu participo um pouco da comunidade campobonense e a primeira exportação de calçados, ela foi de Campo Bom para os Estados Unidos. E foi o Dr. Cláudio Strasburger que fez todo esse movimento de busca e conquista de clientes lá no exterior. E aí a primeira remessa foram alguns caminhões, que eu não lembro quantos, e saíram estourando foguete da cidade para chegar até Porto Alegre no aeroporto. Enfim, a exportação de calçados aqui na nossa região, ela foi, digamos assim, o boom por um grande período da atividade do calçado. Depois isso se moveu, digamos assim, para outras partes do mundo, inclusive o Nordeste nosso aqui, né? Você lembra daquele cenário em que a gente ia na FENAC em Novo Hamburgo e as empresas do Nordeste, as cidades do Nordeste, os governos de lá, colocavam estantes para captar fábricas, né? Para levá-las lá para a região. E aí, se você imaginar, por exemplo, vou pegar um exemplo só, Grendene. A fabricação e tudo era farroupilha. Hoje eles devem ter um centro de design, logística, algo assim em Farroupilha, mas muito pequeno na proporção do que foi Farroupilha. E a produção grande é feita em Sobral, naquela região lá. Azaleia, em Parobé, a mesma coisa. Azaleia, Parobé também, né? Milhares de empregos que não existem mais hoje. Exato. Então, a nossa região foi perdendo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que olhando uma visão um pouquinho mais ampliada, a região diversificou de outros trabalhos, outras atividades. Então, eu diria assim, se transferiu um pouquinho, mas ainda nós temos que ter aqui bastante massa crítica para desenvolver novos negócios. O direito ele era uma opção como profissão ou como conhecimento para exercer o teu negócio? Eu sempre tenho uma referência. Eu tinha um primo que era juiz de direito do Tribunal de Porto Alegre e ele dava aula em Passo Fundo, quando eu fui aluno dele. Ele sempre foi o meu inspirador. Mas quando que a gente foi dando sequência à atividade empreendedora, o negócio das lojas, a gente tinha que fazer uma escolha. Ou o direito
ou a administração de empresas. Então foi por aí que eu fui justamente tomando as minhas decisões e onde que eu aloquei, digamos assim, o tempo integral na administração da empresa, que é o que não faço efetivamente hoje. Vamos falar de gestão, da gestão da Paludo e de gestão de qualidade, de competitividade, que é uma especialidade tua, um assunto extremamente afeto teu também. Na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com o diretor, um dos diretores das lojas Paludo e vice-presidente de qualidade e competitividade da nossa CI, o Davi Paludo. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o diretor das lojas Paludo e vice-presidente de qualidade e competitividade da CI, o Davi Paludo. No primeiro bloco a gente contou um pouco do início dessa história, da fundação das lojas Paludo lá em Paraí e chegando aí a 50 lojas espalhadas pelo Rio Grande do Sul. Está aqui esse livro, que eu tive a oportunidade já há alguns dias de receber como presente, e hoje a gente vibra com essa grande rede que vocês formam, uma rede familiar, descentralizada e que coopera para crescer juntos, né, Davi? Exatamente. Só que é essencialmente a história do teu pai, de todos vocês, evidentemente. Sim, mas... O livro ele começa de uma forma simples, contando o quê? A vida dos meus pais. Depois ele conta a vida dos pais com os filhos. Depois ele inicia com a primeira loja, a primeira filial, a segunda filial, e aí você encontra ali a linha do tempo do início até 2020. Digamos, 1976 a 2020, quando nós pretendemos, 2020, já encerrar, digamos assim, essa etapa, virando a chave de 50 unidades de negócio, espalhadas pelo Rio Grande do Sul. Na gestão dessa empresa está José Paludo, de Novo Hamburgo, Elias Paludo, de Farroupilha, Miriam Paludo, da região de Casca, e eu, Campo Bom. Então nós temos hoje, digamos assim, um guarda-chuva comum, os 4 irmãos. Em determinado momento o pai disse assim: agora vocês têm uma unidade de negócios, a vida segue e vocês tocam esse negócio. Em contrapartida, ele pediu algo que é uma compensação financeira, que nós fazemos isso até hoje, porque justo é um mérito pelo desempenho, pelo empreendedorismo todo, né, que foi a iniciativa de fazer as lojas. E nós hoje, digamos assim, trabalhamos com um guarda-chuva. O que é um guarda-chuva? Uma imagem institucional única e trabalhamos também com uma administração descentralizada. Explico por quê. Muitas características, elas são regionais. Então, os produtos que você vende muito bem em Novo Hamburgo, pode não vender muito bem em Farroupilha. Então, essa característica regional faz com que tu tenha um contato mais próximo com o consumidor e identifique exatamente as necessidades dele. Vou te contar um caso que aconteceu. Em determinado momento foram comprados alguns casacos de lã, uma importação que nós fizemos, e o meu irmão comprou lá para mim aqui. Ele comprou casacos cuja numeração ele enxergou o cliente dele. O nosso cliente aqui é de um tamanho, um perfil um pouco menor. Resumindo, eu tive alguns anos para vender aqueles casacos porque o tamanho realmente parado, é diferente, né? Então, só um exemplo que aconteceu, mas que essa gestão descentralizada, ela facilita porque nós conhecemos um pouquinho mais o consumidor. Te dar detalhes assim bem interessantes. O cliente de Esteio e o cliente de Igrejinha têm costumes bem diferentes. É uma origem alemã, aqui uma origem metropolitana. São coisas bem diferentes. E a gente tem que saber as necessidades locais para tu fazer um atendimento mais, digamos, personalizado e adequar os produtos tendo menor perda, né? E nessa gestão de compra, só para fazer um gancho aqui, a gente trabalha em cooperação com algumas marcas. Por exemplo, nós somos um grupo na Dakota, nós somos um grupo na Nike, na Adidas, na Alpargatas. Eles enxergam 50 lojas. Eles enxergam as 50 unidades de negócio. Agora, cada um depois faz o seu pedido, especificamente com a sua região, né? Fatura para 4 CNPJs diferentes. 4 CNPJs diferentes, fatura o produto. E com isso a gente tem o quê? Ganho de escala. E hoje em dia, ganho de escala, a gente sempre olha no PDV, no ponto de venda, olha o cliente. E poder trazer um produto com preço mais acessível, com as melhores marcas, é o que nós fazemos isso assim diariamente. Então, nós nos posicionamos no mercado, digamos assim, do produto médio acima. Nós não trabalhamos um produto médio abaixo.
É um produto médio que atende toda uma demanda de pessoas. Por quê? Hoje, muitas vezes, um cliente, digamos assim, que trabalha numa produção, seja em qualquer atividade, ele quer comprar um dos melhores tênis das marcas. Ele paga em 10 pagamentos, mas ele quer um dos melhores tênis que tem. Então, tu tendo os seus produtos, tu consegue ter uma abrangência, uma gama maior em termos assim de atendimento ao consumidor. Um detalhe importante, Rodrigo, que nós podemos falar agora, se a gente quiser dar uma ênfase ao livro, é a gente dizer que o livro ele chegou até 50 lojas. Depois disso, ele tem um contexto que ele fala um pouquinho da imigração italiana, ele fala um pouquinho de como nós conseguimos a cidadania, a dupla cidadania, e lá no final ele tem assim benefícios para quem quer ter uma dupla cidadania com o contato de quem fez para nós essa dupla cidadania. Lá no final, quando você chega no perfil institucional, então você tem a Paludo de hoje. A Paludo de hoje é onde que tem a presença em todas as regiões, você tem ali um mapa disso, você tem a evolução da logomarca da empresa, você tem como a gente faz a gestão de pessoas e principalmente você tem ali uma definição de missão, visão, princípios e valores. A missão é o que nós fazemos. No nosso caso, é proporcionar ao cliente uma experiência de moda e estilo. No início do nosso programa de qualidade, nós vendíamos produto. Eu ia dizer que essa missão, visão e valores tem a tua cara dentro de tudo isso, né? Não, na verdade... Tu é um grande incentivador do programa Gaúcho Qualidade e Produtividade. Dos programas de qualidade como um todo, mas especialmente do nosso PGQP, que é adotado aqui na nossa região. Né? Sim, eu iniciei essa atividade, eu já te dou essa palhinha também, mas eu queria só concluir essa primeira etapa de missão, visão, princípios e valores e falar um pouquinho de propósito. Aí já depois me lembra que eu já volto nesse assunto. Então, a missão que nós fazemos, a visão é onde nós queremos estar, onde nós nos projetamos para o futuro. E princípios e valores, gente, é a base da casa. Se você tem princípios e valores sólidos, você consegue ter uma estrutura sólida. Você imagina aquela passagem da Bíblia em que alguém construiu uma casa em cima da areia. O que aconteceu? Vieram os ventos e levaram a casa. Princípios e valores, se não tiver ética, se não tiver humildade, se não tiver uma gestão participativa, você não consegue levar. Se você tiver uma missão definida, uma visão de futuro, princípios e valores, você tem um alinhamento, um norte único, aonde nós vamos chegar. Como é que você imagina, Rodrigo, que você atende numa loja aqui em Campo Bom, o mesmo atendimento lá em Esteio? Padronização. Aí tu entra noutra etapa, que são processos. Um processo bem estabelecido, onde você padroniza a tua atividade em si. Hoje é muito bacana quando o cliente ele dá um retorno para nós dizendo o seguinte: olha, eu estive na loja tal e vim aqui, o atendimento é muito parecido, mas é porque existe um padrão. Então eu queria chamar outro aspecto antes de chegar aqui, eu queria falar de processo. Processo, segundo Jorge Gerdau, ele chegou um dia para mim e disse assim: como estão os processos da tua empresa? Eu disse: estamos construindo. Você não esqueça que processo é o início de tudo. Agora, não esqueça de qualificar gente para tocar o processo. E se você tem tudo isso, tu tem então, digamos, você consegue... e o terceiro item do Gerdau: processo, gente e tecnologia. Depois que tu conseguiu fazer tudo isso, digitaliza todo o teu negócio. Voltando um pouquinho agora para missão, visão, princípios e valores, a gente está discutindo nesse exato instante o nosso planejamento estratégico que vai a 2023. Nós diminuímos o ciclo de 5 anos para 3 anos, porque há muitas mudanças. O que é hoje, amanhã pode não ser mais. Então, claro que a gente faz uma revisão anual, mas nessa revisão a gente está discutindo o propósito. Hoje existe uma gama de clientes entrantes no mercado, principalmente as pessoas mais jovens, que elas querem um sentido. Mas por que eu vou comprar dessa empresa se ela não me oferece nada além do que a outra? Quais são os diferenciais? Então, nós se posicionamos como uma empresa que respeita o meio ambiente. Por exemplo, nós captamos água, coletamos água da chuva para usar em vasos sanitários. Você imagina, verão, Rio dos Sinos, tratamento de água para colocar num vaso sanitário. Aproveitamos o recurso natural. E esse projeto que nós temos nas nossas unidades aqui,
ele gera uma economia anual de R$33 mil. Se a gente colocar por 10 anos, quanto representa? Isso é uma fortuna num projeto e preservando a natureza. Agora também, diante dessa linha de raciocínio, nós começamos a fazer a geração de energia fotovoltaica. Os números eu não trouxe hoje porque nós estamos medindo, ficaram prontos os projetos agora recentemente, mas nós já sabemos quantas árvores deixamos de cortar, nós já sabemos quantas toneladas de lixo, de gás carbônico que nós não mandamos para a natureza com a geração de energia. Então isso tudo faz com que tu crie uma causa. Então a nossa maior preocupação agora, nosso plano estratégico, é definir um propósito. E o propósito é por que nós existimos. Nós não estamos aqui, a nossa visão, Rodrigo, e telespectadores, isso é muito importante. A nossa visão é, faça uma boa gestão. Você tenha na base a qualidade, coloque produtividade para ter uma empresa diferenciada das demais. A partir disso, o resultado financeiro é uma consequência do bom trabalho. Agora, quando que a gente inicia um negócio pensando em ganhar dinheiro, muitas vezes você esquece toda essa questão de estratégica, de processos, enfim, que você pode fazer e pode colocar dentro da organização como uma empresa com uma gestão comparada com as melhores empresas do mercado. É uma aula. E tu bebe da fonte. Tu acabou de falar desse encontro com o Jorge Gerdau, que é o pai do PGQP, né? Do Programa Nacional de Qualidade, na verdade. Ele é o pai, grande incentivador disso lá atrás, desde sempre. E que é um exemplo, né? Gerdau é um exemplo de organização mundo afora, né? Não só aqui nas suas unidades dos Estados Unidos, mundo afora. Sim. Tu te envolveu nessa bandeira de vida, que é a qualidade, há muito tempo já, e tu faz disso uma bandeira para a nossa região. Está aí teu engajamento na nossa CI, no PGQP, enfim. A gente vê que nos dias de hoje, tu fala em competitividade, o grande desafio é fazer tudo isso, ser competitivo, manter-se útil para a comunidade, manter-se vivo para o seu negócio, dentro da sua missão de existência, né? Mas essa conta nem sempre vai fechar, né, Davi? A gente sabe que é preciso ser muito persistente também dentro do mercado tão prostituído em vários segmentos. Em todos os segmentos, praticamente, existem gente trabalhando bem e gente trabalhando de forma marvada. Né? Tem os bons e tem os marvados. Perfeito. Como é que tu está enxergando o teu momento de competitividade e teu futuro próximo? Como é que a empresa está se preparando para o futuro, para o digital, né? Porque a presença em 50 pontos ela é fundamental, evidentemente, para ganho em escala, para tudo que vocês acreditam. Mas isso é suficiente? Como vocês estão olhando para tudo isso? Que eu sei que também vocês não param de pensar, né? Não, a gente tem que sempre planejar a empresa para o futuro, né? E pensando nisso, a gente tem que realmente ter essa ótica digital. Então é um caminho sem volta, mas eu quero lembrar um fato importante. Em 1998, quando foi um dos motivos pelos quais eu me inseri na ACI. Um dos professores me indicou para apresentar o meu trabalho de conclusão para os vice-presidentes da ACI, e o meu trabalho foi a nova cara do varejo e do consumidor brasileiro. Naquela época, nos anos 90, 98, era a chegada dos grandes centros comerciais, dos grandes shopping centers. E a nossa grande pergunta era, naquele momento, nós vamos ter sobrevida perante essa ameaça? A gente percebeu que nós convivemos harmonicamente hoje. Nós existimos, crescemos. Alguns shoppings fecharam. Não queria falar nisso. E vocês estão de pé. Mas então, assim, o varejo de rua, na época foi a conclusão que nós chegamos, ele sempre vai estar vivo. O varejo de rua, perante o digital, também sempre vai estar vivo, mas não dá para ficar somente com ele. Você tem que trabalhar em conjunto com o digital. E esse caminho que nós estamos agora caminhando para desbravar. E justamente a gente vai ter algumas maneiras, uns insights que precisamos assim alinhar perante o futuro para que nós consigamos dar esse alinhamento. Então, as empresas do varejo de rua sempre vão existir, mas tem que sempre acompanhar as tendências e buscar justamente o que oferece um mercado de melhor. Quero voltar na questão da qualidade que você mencionou.
Há anos eu me dedico a essa causa, eu aprendi demais com essa galera da qualidade. Eu tive palestras com pessoas inimagináveis, conversando com pessoas que eu jamais imaginei na minha vida estar me relacionando. E justamente essas pessoas, às vezes, num bate-papo no café, tu consegue ter um apanhado bacana que tu leva para a tua vida. E eu diria para ti que esse estudo que eu fiz do PGQP, onde ele tem metodologia, o Programa Gaúcho ele é legal porque ele te ensina a metodologia. E a partir da metodologia, imagina, fazer um planejamento estratégico, você tem que ter passos para fazer, é um método. Certo. Para você fazer, por exemplo, hoje, vou imaginar você fazer um processo de vendas. Então, vamos fazer um PDCA de vendas, rapidinho. Como é que nós planejamos um mês? Então, você está na letra P, que é o P do PDCA. Aí, quais são as ações que você estabelece? Está no D. Vou estabelecer as ações. C. Após feitas essas duas etapas, eu vou conferir aquilo que eu planejei. Se aquilo que eu planejei está correto, você roda o PDCA e, se não, você faz ações de melhoria. PDCA. É uma ferramenta simples. A grande maioria, muitas empresas não vingam, digamos assim, dentro da metodologia porque eles fazem etapas e não fazem todas. O C do PDCA, que é checar, que é o cheque das coisas, é o mais importante de tudo. Como diz o Gerdau, uma frase dele, de nada a folha de papel que foi escrito, um planejamento que não foi monitorado, não vale a tinta que foi escrito. É o que ele diz. Então, o monitoramento, que é o C do PDCA, que é uma metodologia super simples, ela se aplica em qualquer atividade. Estamos chegando ao final desse programa, estamos com o nosso tempo estourando, mas eu não posso deixar de te perguntar sobre essa grande paixão da tua vida. Além da Lisiane, evidentemente, da Fernanda e do João Felipe, o vôlei. Recentemente campeão gaúcho. É verdade, meus amigos ali, o seu Dilmar Fux, o seu Valdir Miller, que gerencia um grupo de mais ou menos... Como é que tu tira tempo para jogar vôlei ainda, Panunzi? Olha, a gente precisa, né? A nossa vida é feita de horas, então vamos dividir as horas em trabalho e lazer, em família, a gente tem que fazer toda uma coordenação. Eu posso te dizer, Rodrigo, que eu tenho mais tempo hoje do que lá no início com menos, digamos assim, unidades de negócio. Eu tenho mais tempo hoje porque existe uma atividade que já existe uma certa organização, que existe uma gestão por trás disso tudo e que faz as coisas andarem. Existem processos que estão sendo seguidos. Se a gente não tem isso tudo, Rodrigo, com certeza a gente não consegue tirar tempo para as coisas que é o lazer que a gente gosta. Então esse grupo aqui de Novo Hamburgo é o Panzer, eles fazem os treinos aqui no ginásio Cavazoto. Todas as terças-feiras eles têm mais de 40 atletas de todas as idades, 40, 45, 50, 55. E há 3 semanas atrás, um domingo, a gente foi fazer a final com os times de outras cidades e nós ganhamos o primeiro set 2-0 da Sojipa. E aí nós jogamos, então fomos para a final. E na final a gente jogou com um time de Canoas, que também foi bastante difícil, mas nós ganhamos também 2-0. Então a gente se sagrou aqui na região campeão gaúcho da Liga Master de Voleibol. Na verdade, eu admiro muito esse pessoal porque eles são muito disciplinados. E um detalhe, para a vida da gente, a disciplina e a organização faz toda a diferença. Se a gente não tiver disciplina, do jeito que você fizer, dá bem feito. Agora, com um pouco de organização, você faz muito mais com menos tempo. Então, organização e disciplina, para mim, são 2 palavras fundamentais dentro da minha vida. E também aqui eu participo de um grupo de voleibol, que daí às quintas-feiras a gente joga vôlei de quadra, junto com o André Schwartz, com o Bortolini e companhia, o Chico. A gente joga também e brinca. E agora também, este ano, a gente foi campeão estadual. Na verdade, a OAB Novo Hamburgo é pentacampeão estadual. São 5 anos consecutivos que está trazendo o troféu e as medalhas aqui para Novo Hamburgo. Imbatível. Onde encontra o livro? O livro você encontra aqui na região mais próxima, Campo Bom, Parobé, Igrejinha, Dois Irmãos. Ele estará disponível agora nos próximos 30 dias. Vou te explicar por quê. A gente fez uma edição limitada, dobramos o volume que nós imaginamos inicialmente e nós já estamos vendo ele se esgotar. Que é uma linda história. Eu fico cada dia mais surpreso porque as pessoas me dão um feedback do que eles encontraram no livro e eles dizem exatamente o seguinte: nós temos ali por trás disso tudo
uma história de construção de valores e temos uma história empreendedora que ela vale para a vida das pessoas. De muita realização. E como disse a Débora Giacometti, admiro mais vocês de mostrarem isso. Teriam outras empresas, outras pessoas que pensavam assim, vou trancar o nosso segredo 7 chaves. Gente, o desenvolvimento é regional. Se nós estamos bem é porque o conjunto das empresas, das pessoas estão bem. Então nós queremos aqui crescer com toda a região. Isso, por exemplo, é o reconhecimento de tu estares sendo sempre convidado para vários eventos, para várias oportunidades, cargos. E, por exemplo, a comenda dos 60 anos de Campo Bom, onde recentemente tu foi destaque no segmento empreendedor. Nossos parabéns também por mais esta graça, mais uma realização de vida. Adorei conversar contigo. Tuas considerações finais, Davi. Na verdade, eu queria agradecer o tempo que foi dedicado, agradecer aos telespectadores também e dizer que tudo que a gente vem fazendo é com o objetivo de a gente construir uma relação mais harmoniosa dentro de um desenvolvimento regional, a gente buscar o tempo para familiar e também o lazer, que isso compõe a nossa vida, mas principalmente fazer tudo sem a gente ter uma certa ganância. A gente tem que ter o resultado financeiro como consequência do bom trabalho que a gente faz. Rodrigo, eu queria dizer o seguinte, que o nosso nível de exigência é o balizador do nosso resultado. Se eu sou exigente com relação ao que eu faço de forma organizada, os meus resultados, os nossos resultados são cada vez melhores. Então, gente, um grande abraço a todos, muito obrigado e desejo a todos esse desenvolvimento e essa questão bacana que a gente pode estar um dia comemorando muitos resultados para a nossa região. Muito bem, hoje uma deliciosa palestra aqui, uma aula do nosso professor em qualidade, produtividade, competitividade, o diretor das lojas Paludo, Davi Paludo. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.